Olá pessoal, vamos continuar falando sobre a confluência dualista. A confluência dualista é uma proposta de nossa autoria em que vai unindo as questões do corpo às questões do espírito, né? Nessa dualidade entre corpo e espírito. E hoje nós vamos trazer um tema que é bem atual, que é a questão da imunidade. O mundo vive momentos difíceis, causados pela Covid-19, né? A doença Covid-19, o novo coronavírus, com a sua variante agora, a Omicron, com a SARS, né? O sintoma agudo, a gripe chamada conhecida gripe asiática, enfim, vários problemas de ordem respiratória e que acabam nos convidando muito a perceber o nosso sistema imunitário, também conhecido por sistema imunológico. As duas formas estão corretas. Como ele funciona, né? De que forma, como funciona no nosso corpo e o que é que o nosso espírito tem a ver também com esse sistema imunitário. Agora perceba uma coisa, em nenhum momento eu vou dizer aqui que nós abandonemos os protocolos de cuidados com a Covid-19. De forma alguma. De forma alguma. Devemos caminhar corpo e espírito lado a lado com a ciência de nossa época. Assim como dizia o grande filósofo Gaston Bachelard, o francês Bachelard, no século passado, de que a filosofia também deve caminhar lado a lado com a ciência da sua época. Então, o que é que a ciência nos diz? A ciência nos diz que nós devemos nos precaver. Não temos ainda um remédio eficaz, né? Não temos um remédio anterior, uma prevenção do ponto de vista farmacológico. O que é que nós temos? Nós temos as vacinas. Então, o que é que devemos realizar? Ficar em casa o máximo possível, né, no seu ambiente. Se for necessário sair, saia, mas utilize máscaras, evite aglomerações e vamos manter a nossa vacina em dia, né? Aqueles que não tomaram ainda a primeira dose, tome a primeira dose da vacina, tome a segunda dose. Quem já pode tomar reforço, tome o reforço. Então é isso que a ciência nos proporciona nesses dias. Para começar, queria trazer um estudo aqui da bióloga Sônia Lopes. E aí vamos entrar no sistema imunitário do ponto de vista biológico do nosso corpo. Mais adiante abordaremos o lado neurocientífico, né, o sistema mental e neuronal, nosso sistema nervoso. E mais adiante uma mensagem de Joana de Ângeles, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, que vai unir esse tripé para termos um entendimento de como podemos fortalecer a nossa imunidade. Sistema imunitário, do ponto de vista biológico. Os mecanismos de defesa do corpo humano podem ser agrupados em duas categorias, inespecíficos e específicos. Duas categorias de mecanismos de defesa do nosso corpo. O primeiro, mecanismos de defesa inespecíficos. Não distinguem um agente infeccioso de outro. Incluem duas linhas de defesa que os invasores encontram ao tentarem penetrar o corpo. A primeira linha, mais externa, é formada pela pele e pelas mucosas dos sistemas respiratório, digestório e urogenital. Se um micro-organismo conseguir vencer essas barreiras, enfrentará a segunda linha de defesa inespecífica interna. Substâncias químicas e células que matam indiscriminadamente qualquer agente infeccioso que penetre o organismo, seja ele vírus, bactéria, fungo ou protista. Elas agem imediatamente após a infecção. Então esse é o nosso primeiro sistema de defesa, que é inespecífico. Vamos para o segundo mecanismo de defesa, os específicos.
constituem a terceira e última linha de defesa, em que as respostas não são indiscriminadas, mas específicas. Participam desses mecanismos os órgãos linfóides, timo, baço, tonsilas e linfonodos, que constituem o sistema imunitário. Aqui, vou mostrar para vocês, nós temos um esquema, né, mostrando essas partes do corpo humano. A tonsila, antigamente denominada amígdala, órgãos linfóides que produzem linfócitos. Os linfonodos, aqui mais na região do pescoço. O timo, nessa região aqui. Órgão linfóide muito desenvolvido nos recém-nascidos e que sofre uma involução após a puberdade, em função principalmente da ação dos hormônios sexuais. Em pessoas acima de 60 anos é bem reduzido, mas não chega a desaparecer. Suas principais células são os linfócitos T, mas também existem macrófagos. O timo também produz hormônios que estimulam outros órgãos linfáticos. Faz parte do nosso sistema de defesa, né? Por aqui estamos vendo. E o baço? Fica mais ou menos nessa região aqui da costela, né? Órgão linfóide rico em macrófagos que fagocitam micro-organismos que penetrem no sangue. Rico em linfócitos T e B, sendo um órgão importante nos mecanismos de defesa. Do mesmo modo que os linfonodos filtram a linfa, o baço filtra o sangue. Atua também na degradação das hemácias. Nós vamos evoluir um pouco mais para a gente ter uma ideia mais aproximada. O sistema imunitário se diferencia dos mecanismos inespecíficos de defesa por dois fatores: a especificidade e a memória. Em relação à especificidade, refere-se à capacidade do sistema de reconhecer e combater certos micro-organismos ou substâncias estranhos ao corpo. O elemento estranho capaz de estimular uma resposta imune é denominado antígeno. O sistema imunitário responde ao antígeno produzindo uma proteína chamada anticorpo, que é específica para aquele antígeno. Já ouvimos falar, né? Tanto do antígeno quanto do anticorpo. E aqui nós vamos discriminando o que eles são e suas funções. Os antígenos podem estar presentes nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protistas e vermes parasitas. E também na superfície de materiais estranhos ao corpo humano, como pólen e tecidos transplantados. Já os anticorpos, proteínas denominadas genericamente imunoglobulinas, são produzidos por linfócitos. Olha a importância dos linfócitos. Um anticorpo reconhece apenas o antígeno que induziu sua formação, sendo, portanto, altamente específico. Prossegue a professora Sônia. Ao nascer, uma criança já recebe de sua mãe, através da placenta, anticorpos prontos, obtendo ainda outros durante a amamentação. Ao longo da vida, o corpo humano é capaz de produzir grande número de anticorpos diferentes em resposta aos antígenos com os quais entra em contato. Já a memória do sistema imunitário refere-se à capacidade que o sistema tem de reconhecer novamente um mesmo antígeno e reagir contra ele, produzindo rapidamente mais anticorpos específicos. Desse mecanismo participam os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que podem ser de vários tipos, mas comentaremos apenas dois. E aí uma pausa para a gente entender por que é que o novo coronavírus, por que é que ele acaba driblando ou fugindo dos anticorpos, porque eles se apresentam com variantes diferentes. Então são antígenos que aparecem diferentes até serem gerados os novos anticorpos. Por isso que, enquanto isso, somente a vacina
ela combate esses vírus. Linfócitos T citotóxicos, ou células CD8. Unem-se às células infectadas e as destroem. Por sua ação, são também chamados linfócitos assassinos ou matadores. Eles não têm atividade fagocitária, não destruindo diretamente o micróbio invasor, mas sim as células do corpo que estão sendo atacadas por um agente infeccioso. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer células cancerígenas e destruí-las antes que formem um tumor maligno. São as principais células responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados. Linfócitos T auxiliares ou células CD4. Participam de mecanismos que ativam os linfócitos T e estimulam os linfócitos B em sua função de produzir anticorpos. Aqui nós trouxemos do ponto de vista biológico com a professora Sônia Lopes. Mas vamos continuar. Agora ligando às neurociências. O trabalho da professora Camila Paraná, que fez parte da nossa pós-graduação em neurociências, que diz o seguinte: como a emoção afeta a saúde? Olha, nós conhecemos o processo imunitário, o sistema imunitário. Como é que se processa o sistema imunitário? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com um material que foi realizado na nossa pós-graduação em neurociências, pesquisado pela professora Camila Paraná, de Curitiba. E diz assim: como a emoção afeta a saúde? A forma como pensamos e sentimos influencia diretamente a nossa maneira de agir e de interpretar o mundo. Indo mais a fundo, podemos dizer que o nosso estilo emocional influencia a forma como nos percebemos, como nos sentimos em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Ainda a maneira como encaramos os fatos da vida, sendo ou não suscetíveis ao estresse, também está diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças, sejam elas físicas ou mentais. A influência das emoções no processo de saúde e doença nos remete a uma ciência chamada de psicossomática. Esta abordagem considera o homem em sua totalidade, integrando mente e corpo e relacionando com o ambiente social. Compreender o processo saúde e doença envolve considerar uma visão mais ampla, que envolve aspectos cognitivos e emocionais como determinantes. Utilizar explicações puramente de ordem biológica para o aparecimento de doenças é algo ultrapassado, pois sabe-se que o sistema nervoso autônomo, responsável pela coordenação do funcionamento de todos os órgãos internos, é regulado pelo sistema límbico, que por sua vez é afetado pelas experiências afetivas e emocionais do indivíduo em seu contexto social. Um exemplo de transtorno mental cada vez mais comum no mundo corporativo é a síndrome de burnout, considerada uma resposta do indivíduo ao estresse presente no ambiente de trabalho. O principal sintoma desse quadro de saúde é o sentimento de esgotamento físico e emocional. Este quadro de estresse vai além da exaustão decorrente da enorme sobrecarga ocupacional, segundo Castro e Zanelli. Segundo os autores, existem outros agravantes, como a falta de suporte, considerado um estressor de ordem interpessoal, e estressores burocráticos, como conflitos de papel e falta de autonomia. Essas situações contribuem para a diminuição do sentimento de realização no trabalho. Além da psicossomática, considerada uma área de atuação da medicina, a psicologia também tem um campo específico que se preocupa com a relação mente e corpo, a psicologia da saúde. Para o autor cientista Straub, a psicologia da saúde é um subcampo da psicologia que aplica princípios e pesquisas psicológicas para a melhoria, tratamento e prevenção de doenças. Ela busca descobrir como o bem-estar é afetado pelo que pensamos, sentimos e fazemos. Trouxemos aqui dois aspectos bem interessantes, né? A psicossomática e a psicologia da saúde. E vamos arrematar nessa questão
neurocientífica com este item aqui. Durante muito tempo, o foco da psicologia da saúde esteve relacionado aos efeitos das emoções negativas na saúde das pessoas. Estas emoções referiam-se quase sempre à raiva, hostilidade, depressão, medo e ansiedade. Já se sabe há bastante tempo que estas emoções negativas podem enfraquecer o sistema imunológico. Olha a ligação com o sistema imunológico. E assim aumentar o risco de doenças, inclusive doenças cardíacas. Atualmente, encontramos estudos e investimentos em pesquisas com foco no efeito das emoções positivas na saúde das pessoas. Os resultados desses estudos indicam que o sentimento de felicidade pode estar relacionado diretamente com alguns marcadores biológicos, como a frequência cardíaca, a pressão arterial e o nível de cortisol no organismo, sendo este último um hormônio diretamente associado à resposta ao estresse. Então já deu para termos uma ideia, né, dessa ligação da saúde mental, saúde emocional ao sistema imunológico. Para arrematarmos, nós vamos trazer uma mensagem deste livro Fonte de Luz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E vamos ver se podemos unir a esses aspectos, tanto biológico quanto neurocientífico. Alimento da alma. A perseverança da maquinaria orgânica depende de vários fatores, dentre os quais a nutrição que resulta dos alimentos. O gastrônomo busca acepipes especiais e exóticos, quando se sente saturado pelo habitual, a fim de fruir prazeres e gozos que se derivam do paladar. O asceta renuncia aos manjares, reduzindo a alimentação ao mínimo possível, inclusive gerando problemas para o organismo, que passa a ser mantido pela energia mental. O homem comum procura o repasto, muitas vezes sem orientações dos valores nutrientes que o preservam, derrapando em sobrecargas desnecessárias, que acumulam gorduras excedentes e prejudiciais. Bem poucas pessoas, no entanto, conseguem manter uma dieta saudável, alimentando-se para viver, quando a expressiva maioria vive para alimentar-se. O alimento é fonte de vida, nutre a forma e sustenta o castelo celular. Não apenas a matéria, mas igualmente a energia psíquica exteriorizada pelo otimismo, a mansuetude, o amor, realizam equivalente mistério. Atenção para esse parágrafo. Quando se conservam ressentimentos, se acumulam preconceitos, se armazenam resíduos de pessimismo e amargura, esses venenos variados perturbam os campos vibratórios nos quais se multiplicam e vivem os elementos constitutivos das células, facultando degeneração e transtornos do metabolismo geral. O pão sustenta o corpo, mas o pensamento equilibrado auxilia-lhe a digestão. A alma, por sua vez, como é natural, necessita de alimento específico. Formada por elementos sutis, partículas de ondas mentais com a sua composição própria, desenvolve-se e preserva os seus valores mediante nutrição apropriada, igualmente portadora de vibrações equivalentes que contribuem em seu benefício. Aqui Joana está falando já do alimento da alma. A elaboração de pensamentos salutares, aqueles que estimulam os centros de força e produzem campos de segurança e resistência, são indispensáveis para o prosseguimento da luta. O trabalho, quando realizado com prazer, representa-lhe nutrição valiosa. Não obstante, impõe-se a mudança comportamental ou de comportamento mental para melhor, alterando a forma de encarar a vida e o próximo, de agir e reagir, não acumulando forças psíquicas tóxicas
que terminam por destruir as defesas elaboradas através do esforço pela ação. A meditação e a compaixão transformam-se em reservas de energias superiores para a manutenção dos delicados equipamentos da alma. A meditação revigora o psiquismo, amortecendo os choques violentos que resultam dos relacionamentos humanos e que ressumam do passado delituoso, convidando a preservação do instinto dos comportamentos agressivos e vingativos. A compaixão é forma de auxiliar aqueles que estão na retaguarda e que ainda não conseguiram o grau de entendimento nem de lucidez que seria desejável. É bem interessante, né? Como nós vamos ter essa confluência nos mais variados aspectos, partindo do biológico, passando pelo neurológico e, obviamente, adentrando na questão da alma, na questão do espírito. A minha mente, o que é que eu penso? Como eu ocupo o meu dia com os meus pensamentos? Mais uma vez, vamos lembrar, nós possuímos esse sistema imunitário, o espírito contribui para o fortalecimento desse sistema, mas não devemos abandonar a ciência da época, que nos recomenda vacina, não aglomerar, máscaras, álcool em gel e as mais diversas formas de prevenção que você tenha no sentido de se prevenir. Vacina, vacina sempre. Um grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações quando gravarmos novos vídeos. Sugestões, críticas e compartilhe. Grande abraço e até a próxima.